Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aulinha de ciências e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que é sobre os animais. A explicação está nas páginas 139 a 141 e a atividade na página 142 a 144. Hoje vamos falar sobre os animais invertebrados. Os animais invertebrados, as suas características é que eles não possuem coluna vertebral. O número de animais invertebrados é muito grande. A maioria dos invertebrados é ovípara. Eles podem ser encontrados nos mais diversos ambientes, dentro do solo, na água, na terra e até no corpo de outros animais. Aí aqui a tia colocou alguns exemplos de animais, borboleta, joaninha. Vamos lá, classificando os animais invertebrados. Vamos falar sobre os insetos. Os insetos formam um grupo de animais invertebrados que se destacam pela presença de asas, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen e a presença de 6 patas. Aí aqui tem alguns exemplos dos animais invertebrados, no caso os insetos. Vamos falar um pouquinho sobre o próximo, aracnídeos. O corpo é geralmente dividido em cefalotórax e abdômen. A classe aracnídeos inclui as aranhas, escorpiões e os carrapatos. Apesar de existir grande diversidade de formas entre os aracnídeos, eles apresentam muitas características em comum. Agora, esse aqui é os miriapódes, tá bom? É uma superclasse dos artrópodes, que agrupa os animais segmentados com um elevado número de pernas, como as lacraia e os piolhos de cobra. Os miriapódes possuem a cabeça e um tronco alongado, com muitos segmentos, que possuem pernas. Habitam em locais terrestres úmidos, pois não possuem cutícula. Vivem escondidos embaixo de pedras, troncos e rocha. Aí aqui tem um exemplozinho de alguns animais. Esse aqui é os crustáceos, tá? São animais invertebrados, artrópodes. Entre eles estão alguns dos animais mais comuns que conhecemos, como os siri, caranguejos, tatuzinhos de jardim, lagostas, cracas e camarões. Essa aqui é as características dos crustáceos. Corpo segmentado é dividido em cefalotórax, cabeça fundida ao tórax e abdômen. Presença de 2 pares de antenas com funções sensoriais, que é o tato e o paladar. E de equilíbrio. Aí o último é a presença de apêndice locomotores, além da mandíbula e o maxilar. Invertebrados, agora vamos falar um pouquinho sobre os invertebrados com esqueleto não articulado ou sem esqueleto, tá bom? Que no caso é os moluscos. São animais de corpo mole, geralmente envoltos por uma concha. A concha é presente em ostras, mariscos, caracol e caramujo. Em alguns animais, como a lula e a concha, em alguns animais, como a lula, a concha é interna e em outros é ausente, como no polvo. No caso, o polvo não possui. As conchas são importantes para proteger o corpo mole dos molúsculos e evitar a perda de água. Os moluscos vivem em ambientes aquáticos, marinho ou de água doce e no meio terrestre úmido. Esse aqui é os anelídeos, tá? São animais que apresentam o corpo segmentado, isto é, dividido em anéis. Dentre os animais pertencentes a essa classificação, o mais conhecido do filo Anelídeos é a minhoca. Equinodermos. O seu corpo é organizado geralmente em 5 partes simétricas, que se distribuem na forma dos raios de uma circunferência. Os animais equinodermos apresentam uma grande diversidade de forma, tamanhos e modos de vida. Aí vamos falar um pouquinho sobre os vermes. Atualmente se entende como verme o animal com um corpo alongado ou achatado e sem esqueleto interno ou externo. No caso, eles não possuem. Não possui membros, tá bom? Esse aqui é o verme. Os vermes são encontrados em praticamente qualquer habitat, incluindo o mar, os rios e o subterrâneo. Muitos também são parasitas como a tênia e a lombriga. Esse aqui é os esponjas. Os poríferos possuem paredes perfuradas por poros e em seu interior encontra-se uma cavidade denominada átrio.
O habitat da maioria das espécies é o ambiente marinho. Poucos vivem em águas doces, as esponjas são encontradas fixas no fundo do mar, tá bom? Em rochas, conchas e areia. Podem viver de forma solitária ou em colônias. Esse aqui é os quinadários. O habitat principal dos quinadários é o ambiente marinho, tá bom? De águas tropicais rasas. Poucas espécies vivem em água doce. Nenhuma desses quinadários é terrestres. Os quinadários não apresentam sistema circulatório, digestório e respiratório, tá bom? Vamos lá para a atividade. Na atividade na página 141 a 144, tem assim, ligue invertebrados e vertebrados. Aí os animais invertebrados vocês vão ligar naquela classificação e os vertebrados também, tá bom? 2, pense e responda. Qual é a principal característica que diferencia os animais invertebrados dos vertebrados? Aí vocês vão colocar essas características que diferenciam um do outro. 3. Relacione os animais de acordo com a classificação de cada um deles. Aí aqui tem a borboleta, caranguejo, escorpião e caracol, tá? Aí na coluna seguinte tem os moluscos, aracnídeos, crustáceos e os insetos. 4. Coloque V para as características verdadeiras e F para as falsas, tá? Aí vocês vão colocar aqui, primeiro, os invertebrados só são encontrados na Terra, aí vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. Os insetos, aracnídeos e moluscos são grupos dos invertebrados. A abelha é um importante animal invertebrado, pois nos fornece o mel. A próxima, as baleias e os golfinhos são os maiores peixes que existem. A pulga e a barata são insetos que transmitem doença. Aí vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso, tá bom? 5. Complete as colunas. Vocês vão completar essas colunas com os animais vertebrados, invertebrados e coluna vertebral, tá bom? Aí tem aqui, uma das formas de classificar os animais está relacionada à presença ou ausência da, aí vocês vão completar. B. Nesse sentido, podemos dividi-los em vertebrados e, aí vocês vão também completar, tá bom? E a C e a D são aqueles que possuem e a D são aqueles que não possuem. 6. O animal a seguir é um crustáceo ou um molusco? Justifique sua resposta. Vocês vão responder, tá bom? Se ele é um molusco ou um crustáceo e vão escrever o porquê, tá? Vão justificar a resposta de vocês. 7. Ordene as sílabas e descubra o nome que é dado à criação do bicho da seda e o nome do casulo já fabricado pela lagarta. Aí aqui tem as palavras embaralhadas, tá bom? Vocês vão desembaralhar com as informações da questão e vão descobrir uma palavra. No caso, uma palavra para cá e outra aqui. 8. Ilustre nos espaços abaixo os animais de acordo com a classificação. Vocês vão desenhar, aí no caso, o molúsculo, os quinadários, anelídeos, os esponjas, os equinodermos e os vermes. Vocês vão ilustrar cada animal desse, tá bom? Capriche na atividade, faça com bastante atenção. Tchau, tchau e até a próxima!